Olá, aqui é o professor Roberto Medeiros, estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre segurança e saúde no trabalho aquaviário. Então, talvez você já tenha ouvido falar, ou talvez só tenha visto na televisão, mas existe uma série de pessoas, uma série de atividades que são desenvolvidos lá em alto mar. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o que as normas elas falam sobre esse tipo de atividade. Então vem comigo, pega papel, pega caneta, vamos fazer essas anotações aí, porque tem muita coisa boa para a gente ver aqui. NR30 é o nosso terceiro tópico dessa série que a gente está tratando. A gente falou na NR26 sobre sinalização de segurança, falamos da NR29, que é a parte de segurança e saúde no trabalho portuário, e agora a gente vai entrar na parte aquaviário. Então, vamos lá, Roberto. Professor, o que a gente vai ver em detalhes nessa NR30? A NR30, ela é uma norma que tem como objetivo a proteção e a regulamentação das condições de segurança e saúde dos trabalhadores aquaviários. Então tem muita gente que fica embarcado por dias, às vezes por semanas, por meses, e tem toda uma regulamentação em cima disso. Não é só ir lá trabalhar, não, tem que seguir as normas de segurança e realmente são vários detalhes que a gente tem aqui. E eu gostaria de começar aqui ressaltando algo que é muito importante, não só na NR30, não só nesse segmento aquaviário, mas nos outros também. Porque além da NR30, que é específica para esse tipo de segmento econômico, a gente tem outras normas que são específicas para alguns segmentos. Mas é importante entender que apesar de a gente ter normas específicas para os segmentos, como é o caso da NR30, isso não desobriga a empresa a cumprir outros dispositivos legais que estejam relacionados a essa matéria. E isso pode estar aonde? Pode estar em legislações municipais, legislações estaduais, outros tipos de legislação, não só dentro da ANR. E ainda pode estar onde? Na convenção, em acordos coletivos, em contratos coletivos de trabalho. Então, às vezes, o sindicato, em negociação com a empresa, ela negociou, ela estabeleceu algo que ficou mais preventivo, mais rigoroso do que está estabelecido lá na NR30. Tranquilo, a empresa tem que seguir também essas orientações, essas informações que são dadas. Ela não vai ficar só lá, não, eu estou cumprindo o que diz a NR30, tá tranquilo. Não, não tá tranquilo não. Você tem que analisar se não tem outra legislação que fala também sobre esse assunto. E aqui um exemplo, a gente está falando da NR30. Então lá na NR30, é interessante observar que quando ela fala lá dos armadores e de seus prepostos, ela fala detalhadamente quais são a responsabilidade deles, assim como a gente tem os empregadores aqui nas indústrias normais que a gente é mais acostumado a ver. Tá? Então lá são os armadores e seus prepostos. Então eles têm que cumprir e fazer cumprir o disposto nessa NR, bem como ao contido lá no 1.7 da NR1, ainda a NR1 ainda está valendo, a gente conversou isso em outras aulas. O ano que vem vai entrar em vigor a nova NR1, tem muita mudança, muita coisa nova aí acontecendo, mas hoje é esse texto ainda da NR1 que está valendo, que está válido e que a gente tem que observar. Então a empresa, no caso aqui o armador, o preposto, ele tem que cumprir as normas de segurança e tem que fazer cumprir. Como assim, professor Medeiros, esse negócio de fazer cumprir? Tem gente que não quer seguir as normas de segurança, não se esforça para isso, não faz questão. E aí a empresa tem que fazer com que essas questões de segurança realmente aconteçam. Se for necessário, tem que tirar, desligar a pessoa daquele trabalho, porque ela não quer realmente seguir essas orientações. Mas a empresa é responsabilidade dela, então ela tem que cumprir as normas de segurança e tem que fazer cumprir. Há muito tempo atrás, as pessoas entregavam os equipamentos e a empresa falava, eu fiz a minha parte, entreguei o equipamento. O trabalhador, se quiser, usa. Se não quiser, o problema é dele.
Não, não é assim. A empresa também tem responsabilidade e aquele trabalhador tem que cumprir as normas que ela está definindo. E se ele não quiser cumprir, a empresa tem que desenvolver uma metodologia para que realmente cumpra. Talvez uma advertência, talvez um outro treinamento, talvez mandar embora. Enfim, tem várias opções, cada empresa que vai ter que analisar como ela vai fazer cumprir o que está estabelecido nas normas de segurança do trabalho. Bem, ainda a NR30 continua que os armadores e seus prepostos devem disponibilizar aos trabalhadores as normas de segurança vigentes, publicações e material instrucional em matéria de segurança e saúde, bem-estar e vida a bordo. Então, quando a gente está falando lá de fazenda, a gente vai falar dos riscos, a gente vai falar das situações que acontecem lá na fazenda. Aqui a gente está falando do pessoal que está embarcado. Então, quais são as medidas de segurança, quais são os bons costumes, as medidas preventivas para não acontecer acidente lá em alto mar? Então a empresa ela deve difundir isso, deve distribuir material, deve ser parte dos seus treinamentos para que não aconteça acidentes desse tipo de atividade. Ainda deve se responsabilizar por todos os custos relacionados à implantação do PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, isso é importante, esse programa, por causa que a empresa ela tem a obrigação de fazer o monitoramento da saúde desses trabalhadores. No setor aquaviário não seria diferente também. Então tem que fazer exame admissional, tem que fazer exame periódico, tem que fazer exame demissional, se a pessoa muda de função, se a pessoa retorna depois de um longo afastamento. Então esses controles médicos, eles devem existir para esses trabalhadores. E o custo disso não é do trabalhador, é da empresa. Disponibilizar sempre que solicitado pelas representações patronais ou de trabalhadores as estatísticas de acidentes e doenças relacionados ao trabalho. Isso já é uma previsão da NR4 já nos seus anexos, como é que está nossa taxa de gravidade, nossa taxa de frequência, e aqui no setor aquaviário também não foi diferente. A gente tem que olhar esse detalhezinho para poder se seguir, se a gente está no caminho, se a gente não está no caminho, o que a gente pode adequar, tá? Já os trabalhadores, as pessoas que estão ali trabalhando nesse tipo de atividade, eles têm que cumprir ao que está nas normas, as orientações de segurança que a empresa ela deixa, tem que informar ao pessoal do GSTB alguma irregularidade, alguma coisa que constitui um risco para a embarcação, para os trabalhadores que estão ali. É interessante esse GSTB, a gente vai falar um pouquinho mais dele aqui para frente aqui, então grava essa sigla aí que é uma coisa diferente que tem no setor aquaviário. E é lógico que os trabalhadores têm que utilizar os equipamentos de uma forma adequada, de uma forma como eles foram orientados, cuidar desses equipamentos para eles não se extraviarem, para eles não eslagarem, porque vai realmente proteger eles mesmos, tá? Então, olha só, lembra que eu falei do GSSTB no slide anterior? Então, na NR30 está previsto que as empresas, que as embarcações, elas devem ter um grupo de segurança e saúde no trabalho a bordo das embarcações. Então, é o GSSTB, essa é a sigla que foi dada. Então, essas pessoas que tiverem dentro desse tipo de atividade, elas vão ser escolhidas e elas vão ter como objetivo olhar com detalhes essas questões de segurança. Para quê? Para não acontecer acidente nesse tipo de atividade. Então essa tá aí um detalhe diferente. E aí vocês estão vendo essa imagenzinha aqui, ó, conseguem ver aí, tá bom a imagem? Essa imagem é um barco que está afundando e o outro que veio resgatar. Então lembra, a gente tem que ter isso também, né? Na segurança, não só aqui nesse setor aquaviário, mas em qualquer outro segmento. Se acontecer um acidente, o que faz? Como que faz? Quem são as pessoas que estão designadas para dar esse primeiro atendimento? Então é importante isso, porque todas as atividades, elas têm risco. O setor aquaviário não é diferente. Tem os riscos
inerentes a esse tipo de atividade. E se é com a pessoa que está sendo resgatada aqui, ó. Então, se acontecer alguma coisa, o que vamos fazer? Então, isso já tem que ser previsto antes. Isso não é nenhum imprevisto, isso é previsto que acidentes podem acontecer. São humanos, são pessoas que estão trabalhando ali. Então a gente tem que estabelecer medidas preventivas para que isso não aconteça. Mas se acontecer, opa, o que a gente vai fazer? Vai fazer isso? Vai fazer aquilo? A gente já consegue assim se direcionar. Então esse foi o nosso assunto sobre a NR30. A gente finaliza essa nossa terceira parte. Falamos sobre a NR26, NR29, NR30 e na próxima aula a gente vai entrar no assunto da NR34. Vamos falar sobre construção e reparação naval. Então, muito obrigado pela sua atenção. Parabéns pelo seu esforço em estar aqui estudando. Continua firme aí, lendo, olhando em detalhe esses assuntos de segurança, que isso com certeza vai ser essencial para o seu conhecimento para você atuar nas empresas. Muito obrigado e até a próxima aula.